Paz do Senhor, irmãos. É um prazer poder estar aqui hoje para ministrar a palavra do Senhor, né? Pode tomar assento, os irmãos poderem se assentar. Muito bom poder estar com essa responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. É sempre com muito temor e tremor, né, que a gente assume a responsabilidade de pregar a palavra, né? Eu sou grato a Deus por poder estar aqui, né? O salmista Davi, ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha, eu vou pedir e vou buscar, eu vou me esforçar para estar na casa do Senhor, né? Infelizmente, nessa época que estamos vivendo, nessa situação, muitos se acomodaram e acham que não precisam mais vir. Mas o salmista, ele mostra para nós a necessidade que ele tinha e o prazer que ele tinha de estar na casa do Senhor, porque é aqui que nós recebemos a bênção dele, é aqui que nós sentimos a presença dele. Como o pastor estava falando, né? Não dá para trocar esse momento gostoso de estar aqui com o sofá de casa, não dá. Porque estando em casa, a gente não, por mais que a gente diz, não, vou cultuar, a gente não cultua. Por mais que você fale, eu vou, mas não faz. Porque está em casa, tem um celular para mexer, tem alguém que chama, tem alguém que conversa, você para tomar um café, puxa, deu fome, você para comer. E aqui não, aqui nós usamos o tempo para adorar o Senhor, para prestar o nosso culto, lembrando que Ele é o Senhor e que Ele merece toda a honra e toda a glória. Glória ao nome de Jesus. É muito bom estar aqui e poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Eu quero, no domingo passado, nós estivemos na parte da manhã, né, trazendo a palavra do Senhor, e eu gostei daquela palavra, pastor, e eu continuei estudando aquela palavra, e então eu vou lá para frente e vou voltar para trás para a gente poder, né, se achar aí. E pastor, que interessante que eu disse que Acais foi um dos piores, né? E aí eu continuei estudando, eu vi que o neto dele foi quase que pior que ele. Só que o neto dele se converte, né? O neto dele consegue encontrar Jesus, consegue ter um encontro com Deus e muda de vida, né? Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 20. Achou aí? 2 Reis, capítulo 20, vamos ler do 1 ao 11. A doença e a cura de Ezequias. Amém? Vamos lá? Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que diz: adiantar-se-á a sombra 10 graus, e voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil,
que a sombra avance 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus pelos graus que tinha avançado no relógio de Acais. Amém? Nós vemos aqui, nessa passagem que nós lemos, que o rei Ezequias, ele adoece de uma enfermidade mortal. E ele se vira para a parede e ora ao Senhor, dizendo para o Senhor: Senhor, lembra de que eu tenho andado na tua presença. E eu quero voltar atrás, né? E lembrar o que Ezequias fez. E eu me lembro, pastor, de que o nosso irmão Aparecido, ele sempre nos ensinava, e ele dizia: irmãos, nós precisamos ter depósito, nós precisamos ter crédito com Deus, nós precisamos buscar ao Senhor, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ter um depósito com o Senhor. Lembra, pastor, que o nosso irmão falava assim? Ele sempre nos instruía dizendo isso, porque ele falava assim: olha, vai chegar um dia que você vai precisar desse depósito. Porque não é assim na nossa vida, no dia a dia? Nós poupamos e guardamos, e chega um dia da nossa vida que a gente se vê apertado, mas se lembra que tem um dinheirinho lá no banco, e a gente pode ir lá e pegar esse dinheiro, e saldar a nossa dívida, e fazer aquilo que precisamos. E ele, o irmão Aparecido, nos ensinava: olha, vocês precisam ter um depósito, porque vai chegar um dia que você pode estar fraco na fé, mas você tem um depósito. Vai chegar um dia que você pode estar enfermo, e você vai falar assim agora, e você não tem nem força para orar, mas você tem um depósito. E eu vejo Ezequias dizendo: Senhor, eu tenho um depósito aí, dá uma olhada na minha conta que eu tenho um depósito aí. Aleluia. Então vamos voltar atrás um pouquinho e lembrar de algumas coisas. Por exemplo, vou fechar aqui porque esse ventilador está me atrapalhando. Então nós lembramos que a Bíblia diz assim, olha, que o rei Acaz morre. Pode deixar ligado. Eu fechei aqui porque ele vai mudar as páginas aqui. A Bíblia diz que Acaz morreu e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Então a Bíblia vai dizer que Acaz era muito mau, era um rei tão ruim que a Bíblia diz que ele não pôde, ele não foi enterrado junto com os reis de Israel. Como eu disse domingo aqui pela manhã, que ele era tão ruim que nem depois que morreu ficou bom, porque tem gente que depois que morre fica bom, não é? Você não vê no velório de uma pessoa que você sabe que ele não presta, que não é bom, e você não vê ninguém falando: não, rapaz, aqui era bom, morreu, tadinho, era bom, era bacana. Mas esse rei Acaz não, continuou sendo ruim. Olha, ele é tão ruim que não pode ser enterrado junto com os reis de Israel. E o seu filho assume o trono. E quem sabe alguém olhou e falou assim: puxa vida, as coisas não vão mudar. Porque se o seu pai era mau, o que esse menino aprendeu com o seu pai? Só que nós vemos que Ezequias, irmãos, ele nos dá um exemplo muito bonito, um exemplo muito bacana a ser seguido. Porque eu imagino que ele para e pensa o seguinte: eu não vou ser igual ao meu pai. Não, eu não vou ser igual ao meu pai. Eu não vou seguir o exemplo de meu pai. Porque existem coisas que nós não podemos decidir. Por exemplo, tem irmãos aqui que gostariam de ter nascido em Nova York, mas ele é brasileiro. Não tem como ele escolher isso. Tem pessoas que gostariam de ser morena, e eu já vi pessoas assim: puxa vida, eu queria nascer moreno porque eu sou branquelo, não posso ver o sol, que já estou queimado. Eu queria ser moreno, mas ele não pode escolher isso. Tem pessoas que são morenas e gostariam de nascer branco, mas não pode escolher. Tem coisas que não cabe a nós escolher, mas tem coisas que você pode escolher, tem coisas que você pode decidir.
Não é porque o seu pai é o mau pagador que você vai ser o mau pagador, não. Meu pai é o mau pagador, mas eu posso decidir, eu vou ser um homem honesto. Porque o meu pai tem uma má fama, eu não vou ter essa má fama. O meu pai não tem nada de que se orgulhar, mas eu não vou ser igual a ele. Eu vou ser um homem, vou ser uma mulher que vão olhar para mim e vão ter orgulho de mim. Eu vou ser um exemplo. Os meus pais são usuários de droga, são viciados, e eu vou ser viciado? Não, eu posso mudar a minha história. O meu pai não conseguiu nada, pagou aluguel a vida inteira, e a minha família é assim, não, eu vou mudar, eu vou me esforçar e eu vou ter a minha casinha, por mais simples que seja, eu vou me esforçar, vou ser diferente. E Ezequias, ele pensou isso, não vou ser igual ao meu pai, preciso tomar decisões para que o meu reinado seja diferente. E ele tomou uma decisão muito importante. A Bíblia diz que ele olha para a casa do Senhor, ele olha para o templo e vê as lâmpadas apagadas, ele olha para o tabernáculo e vê tudo apagado, ele olha e vê que o altar está apagado, e a Bíblia diz, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ele vê que está errado, preciso mudar. E como eu começo a mudar de vida? Quando eu trago Deus para a minha vida. Ele entendeu isso. E a Bíblia diz que ele toma conselho com os seus conselheiros. E quem sabe, pastor, quem sabe os conselheiros dele olham para ele e falam assim, puxa vida, porque estavam todos descrentes. O povo tinha se afastado de Deus, não tinha mais temor do Senhor. E quem sabe aqueles conselheiros falam assim, puxa vida, está tentando mudar, vamos apoiar ele. Eu acho que não vai resolver nada, mas ele está tentando mudar, vamos apoiar esse moço. Ele precisa de apoio. E apoiam o moço. E eles chamam eles e fazem uma reunião e falam assim, olha, precisamos consertar a casa de Deus. E eles consertam a casa do Senhor. Eles reformam a casa do Senhor. Eles lavam as peças do santuário. Eles colocam tudo para funcionar. Aí agora as lâmpadas estão acesas. O altar está aceso. Começa-se a sacrificar ao Senhor Deus de Israel. E a Bíblia diz que eles começam a prosperar. Eles chamam eles, olha, agora não vai ficar só nisso não, só colocar a casa, deixar a casa bonita, deixar a casa em ordem, não vai ficar só nisso não. E aí você pode pensar assim, mas eu não tenho mais esse altar, o que é que eu faço? Agora você não tem um altar, mas você é o altar do Senhor. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Você tem uma casa para pôr em ordem, e a casa que você precisa pôr em ordem é a tua vida. É colocando a tua vida em ordem que você chama a Deus para a tua casa. A Bíblia diz que uma certa feita, quando Davi trouxe a arca do Senhor para Israel, e teve um probleminha no meio do caminho, e ninguém queria ficar com essa arca, e deixaram a arca na casa de Obed-edom, e a Bíblia diz que a casa de Obed-edom prosperou. Por quê? Porque tinha a presença do Senhor. Então você precisa entender isso, que você precisa ter a presença de Deus na tua vida, na tua casa. E olha que interessante que Obed-edom aceitou ficar com aquela arca ali, aceitou ficar com a presença do Senhor, mas ele não pensava em prosperidade. Ele só pensou, quem sabe, no prazer de ter a arca do Senhor na casa dele. E há uma consequência, quando você tem a arca, a presença do Senhor na tua vida, há uma consequência. E nós falamos aqui no domingo de manhã, e lembrando de uma coisa, que ele trouxe, a Bíblia diz que assim, quando você vai ler o texto, ele vai dizer assim, e fez como seu pai Davi. Mas espera aí, a Bíblia diz que o seu pai era Acais, só que Davi era uma referência para ele. Era alguém que ele se inspirava, alguém que ele admirava, e tanto é que os estudiosos da Bíblia vão dizer que o rei Ezequias era também um salmista. E tem muitos salmos que foi ele que escreveu. E muitos salmos são dedicados a Davi, porque ele admirava o rei Davi. Então ele falou assim, olha, eu vou fazer igual o rei Davi. Quem sabe você não tem ninguém na tua família para se espelhar.
Não tem ninguém na tua família, mas você pode se espelhar no pastor da igreja e falar assim, olha, eu quero ser que nem aquele pastor. Eu quero ser que nem aquele irmãozinho lá, que senta lá no fundo da igreja e dá uns glória a Deus. Eu quero ser igual a ele. Sempre vai ter alguém que você pode se espelhar. Olha, eu não quero ser igual aquele ali, porque aquele não teve muito êxito. Eu quero ser igual aquele ali que prospera. Procura ver o que ele faz, e você vai descobrir que ele anda na presença do Senhor, e é por isso que prospera. E a Bíblia diz, para os irmãos terem uma ideia, Davi foi 200 anos antes dele. E ele pegou uma experiência de 200 anos atrás, e deu certo. E tem pessoas hoje querendo inovar. Tem pessoas hoje trazendo vassoura ungida, lenço ungido, querendo trazer um evangelho novo, para ver se as coisas melhoram, mas o nosso evangelho é de 2000 anos atrás, e é esse evangelho que faz prosperar, é esse evangelho que salva, é esse evangelho que transforma a vida do homem. Não é novidade que transforma. E olha que interessante que ele gostou tanto desse negócio de reformar a casa do Senhor e de trazer a presença do Senhor, que ele fala assim, gente, agora nós vamos celebrar a Páscoa. Quando ele tem essa ideia de celebrar a Páscoa, ele está dizendo que, olha, eu preciso trazer o povo à lembrança do que Deus fez por nós. Ele queria que o povo lembrasse, e a Bíblia diz sempre, Deus fala para o povo, olha, lembra de onde eu tirei vocês. Lembra que eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Lembra? E muitos de nós nos convertemos ao Evangelho, e muitos de nós tínhamos uma vida pecaminosa, e agora estamos bem, glória a Deus por isso, mas muitos se acomodam e se esquecem de onde Deus tirou. Aí você diz assim, mas eu não tenho uma Páscoa para celebrar, mas você tem João 3,16 para celebrar. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que lembrança melhor que essa? Todo crente deveria saber de cor esse versículo. Todo crente deveria ter esse versículo na tábua do teu coração, porque deveríamos lembrar disso todos os dias da nossa vida. Deus me amou de tal maneira, Deus me amou de uma maneira inexplicável, que ninguém consegue explicar, de uma maneira que ninguém achou palavra para explicar, mas Ele me amou. E é por isso que eu estou aqui, porque estamos aqui, porque Ele nos amou. Porque estamos aqui, porque Ele nos amou. Porque é melhor estar aqui do que ele está em casa, porque Ele nos amou. Aleluia. E eu preciso estar aqui, porque eu quero estar na presença dEle todos os dias da minha vida, e quando eu descer a Campa Fria, eu quero estar com Ele na eternidade, todos os dias da eternidade. E isso só vai acontecer com aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que naquele dia eles fizeram vários sacrifícios. A Bíblia vai dizer que eles gostaram tanto da festa, gostaram tanto de estar na presença do Senhor, que eles planejaram ficar 7 dias, mas estava tão bom que eles falaram assim, vamos ficar mais 7 dias, porque é bom estar na presença do Senhor. E tem pessoas que se programam, vamos fazer uma campanha, aí está ali 7 dias na campanha, 7 dias na campanha. Aí outros se programam, não, vamos fazer uma campanha melhor, 21 dias, aí 21 dias. Ei! É todos os dias. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscar em que eu possa estar todos os dias. Aleluia! É todos os dias. Eu vou ficar só no sábado, não. Todos os dias. Aleluia! Todos os dias. A Bíblia diz que os judeus tinham o costume de orar todos os dias, 3 vezes por dia, todos os dias. E muitas das vezes nós esquecemos de orar. Tem gente que outro dia eu falei, você orou quando saiu de casa? Ele falou, eita, esqueci de orar. Não orou, não, nem lembrei de orar. Ei, todos os dias na presença do Senhor, e você vai ver que a tua vida vai mudar, todos os dias. Celebraram a Páscoa, e olha que interessante, irmãos,
Isso é bacana demais, pastor. Que a Bíblia diz que ele falou assim, olha, agora aqui para nós manter aqui esse cenário lindo, maravilhoso, de estar todos os dias, do templo estar funcionando, agora precisamos pagar os levitas, o sacerdote, porque todos os dias ele não vai mais estar em casa, o sacerdote vai estar aqui, sacrificando ao Senhor, tem que trocar o pão, tem serviço na casa do Senhor, e é todos os dias. E agora, olha, gente, traz os dízimos, traz as ofertas, porque o levita precisa comer. Traz a oferta porque a casa precisa crescer. Traz o seu dízimo porque precisa melhorar as coisas aqui. E olha o que acontece, irmãos. A Bíblia diz que eles começaram a trazer o dízimo e começaram a trazer a oferta. Aí outro dia, o rei falou assim, eu vou dar uma volta, eu vou lá no templo, eu vou lá ver como é que estão as coisas. E quando o rei chega lá, tinha um monte de comida, porque o dízimo deles era alimento. Tinha tanta comida, que o rei falou assim, oxe, mas que negócio é esse? Ele falou assim, rei, o povo começou a trazer dízimo e oferta, e o povo está sendo abençoado, e está trazendo mais. Quer ser abençoado? Irmãos, eu sou dizimista, eu falo isso por misericórdia de Deus, eu aprendi assim, meu pai me ensinou, desde quando eu peguei minha caixinha de sapato, fui engraxar sapato no ponto de ônibus, com 10 anos de idade, meu pai chegou em casa, deu quanto, meu filho? Tira o dízimo. Desde os meus 10 anos de idade, eu aprendi a ser dizimista na casa do Senhor, mas eu ganho um pouquinho, mas a Bíblia diz assim, ó, sede fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. E Deus sempre me abençoou, irmãos. Nunca consegui emprego numa firma multinacional, mas não tem me faltado pão, porque Deus tem me abençoado. Então faça isso. A Bíblia diz assim, olha, trazeis todos os dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim. E aí você vai ver que Deus é na tua vida, que Deus abençoa aqueles que têm o coração voltado para a obra do Senhor. E eles fizeram isso. E olha que interessante, aí a Bíblia vai dizer assim, e depois dessas coisas, veio Senaqueribe, rei da Síria, contra Judá, contra o rei. E aí, eu fiquei meditando nesse negócio, falei assim, puxa vida, mas que coisa, o camarada fez tudo legal, o camarada fez tudo que a Bíblia diz que nenhum outro rei tinha feito. Por exemplo, tinha uma serpente de metal lá que Moisés tinha feito, já fazia mais de 1000 anos, e essa serpente estava por lá ainda, e estavam oferecendo sacrifício para a serpente, estavam adorando a serpente, e ninguém tinha quebrado, nem mesmo o rei Davi, mas ele foi lá e quebrou a serpente. Ele fez mais do que todos os outros reis tinham feito. Para quê? Para adorar o Senhor, para agradar o Senhor. E agora veio um negócio desse, veio um problema desse. Aí eu fiquei meditando e falei, meu Deus, o que quer dizer isso? Eu entendi uma coisa, fazer tudo certo, buscar ao Senhor, estar na presença dEle, é minha e tua obrigação. Por quê? Porque nós fazemos isso, porque cremos no sacrifício do Senhor Jesus e fazemos isso para ser salvo. Eu não faço isso para prosperar. Prosperar é uma consequência de obedecer ao Senhor. Eu não faço isso para não ter doença, como lemos aqui, vamos chegar lá, porque isso é minha obrigação, ser temente ao Senhor. É minha obrigação. E a Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor é sábio, porque a Bíblia diz, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então eu faço isso porque eu temo o Senhor. Eu temo a Ele. Ai de mim, irmãos. Olha, quer ver uma coisa boba? Às vezes alguém fala assim, por que você não abaixa um joguinho no seu celular? Eu falo, rapaz, pelo amor de Deus. Eu não falo porque ele não vai entender. Mas eu penso comigo, rapaz, eu mal tenho tempo de ler a Bíblia, eu vou baixar um joguinho para tirar meu tempo? Não faço isso. É o meu temor, não estou falando que você não pode fazer, mas é o meu temor. Ei, Júlio, mas por que você não tem Facebook? Porque o WhatsApp já me toma um tempo danado. Imagina se eu tiver um Facebook, vai tomar mais tempo de mim. E eu falo assim, poxa vida, se eu não tenho vergonha na cara para parar uma hora para poder ler a palavra do Senhor, e eu vou parar mais de hora para ficar no Facebook, no celular. Eu estou dizendo, é o meu temor. Eu não estou dizendo que você está errado. Mas eu penso isso, pastor. Ai de mim. Temer ao Senhor. E vamos lá.
A Bíblia diz que o rei da Síria era um dos reinos mais poderosos da época, que já estava dominando tudo, já tinha dominado Israel, já tinha dominado 46 cidades do reino de Judá, e estava chegando perto do rei Ezequias. Só que olha que interessante, quando ele soube disso, pensa que ele se acovardou? Não. Ele disse assim: olha, ei gente, olha irmãos, quando você busca a Deus, quando você faz as coisas que agradam ao Senhor, você tem confiança. E ele disse assim: ó, pessoal, esquenta a cabeça não. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. Confiança. A Bíblia diz assim, ó, que uns confiam em carro e outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Alguém pode dizer para você: não vai ter jeito. Você fala assim: eu confio em Deus. Mas se não acontecer, continuo confiando nele. A Bíblia diz, irmãos, e o pastor Gilberto comentou isso na terça-feira, que diz que o rei, só que lá era o rei da Síria, não da Assíria, né? Tinha um profeta lá em Israel, que ele revelava por onde está o rei da Síria. E o rei da Síria falou assim: rapaz, tem alguém traindo nós aqui. Tem alguém traindo a gente aqui. Ele falou assim: não, meu senhor, ninguém está traindo não. Tem um profeta lá que revela e fala onde o senhor está, e eles desviam o caminho, não passam onde o senhor está. Então vamos pegar esse profeta, profeta Eliseu. Aí de manhãzinha, a Bíblia diz que o profeta tinha o seu moço, e aí a Bíblia fala o moço de Eliseu. Esse menino acorda de manhã, gente. Ele acorda de manhã e quando ele abre a porta, ele vê um exército em frente de casa. Aí ele corre para dentro e fala: ei, profeta, a casa caiu. O que foi, meu filho? Rapaz, tem um monte de gente aí para pegar nós. Rapaz, como assim? O profeta fala assim: e daí? Ele fala assim: não acredito. O profeta, o senhor não entendeu. Tem um exército aí fora para pegar a gente. E a culpa é sua, que eu não tenho nada a ver com esse negócio. Aí o moço, ele não consegue entender que o profeta está de boa. O profeta não está preocupado. Aí ele falou assim: ô profeta, você não está entendendo não? Você não está vendo que tem um exército para pegar nós aí? Aí ele falou assim: rapaz, menino, se preocupa não. É mais os que está conosco do que o que está com eles. E o menino fala assim: rapaz, o velho endoidou. Eu não estou vendo nada, como assim? Aí ele faz uma oração e fala assim: Deus, abre os olhos desse moço para que ele veja. E aí os olhos do moço abrem, e aí ele começa a olhar, e começa a ver, a Bíblia diz, carros de fogo e seus cavaleiros. E é tanto que ele fala: eita. Aí fica tranquilo. E é o que eu e você precisa fazer, ficar tranquilo, porque a última palavra vem de Deus. A Bíblia diz que o profeta fica tranquilo, e ele fala assim: olha, vamos fazer a nossa parte. E entenda isso, querido, meus irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? É confiar. Olha, irmãos, olha que coisa, irmãos, isso é lindo. A nossa parte é praticamente não fazer nada, é só confiar. Aleluia, porque quando você confia, ele trabalha em teu favor. Quando ele confia, quando você confia, ele faz aquilo que precisa ser feito. Você só precisa confiar. Aí a Bíblia vai dizer que eles fizeram a parte deles. É na verdade que para você confiar, você precisa ser um crente de oração, porque crente que não é de oração não costuma confiar não. Aí Ezequias, a Bíblia fala que ele canaliza a água, para não deixar água, para quando o exército chegar mais perto, não ter água para eles ficar à vontade. A Bíblia diz que ele reforma o muro, e além de reformar o muro, não tem preguiça não, reformou o muro, está jejuando uma vez por semana, começa a jejuar duas, se o problema chegar. Aí ele faz, reforma o muro, não está bom não, faz mais um muro por fora da cidade, para reforçar. E aí chegam os homens do Senaqueribe, para poder afrontar eles. Chegam os homens para afrontar, os comandantes, os generais. E aí Ezequias manda o representante deles também. Aí vai lá e eles começam a afrontar e falam assim: ei, vocês estão confiando em quem? Estão confiando
no rei do Egito? Fraqueza. Não vai poder ajudar vocês. Está confiando em quem? No Deus de vocês? Não acredito. O Deus das outras cidades não puderam ajudar. Você acha que o Deus de vocês vai ajudar? E é interessante uma coisa, ele fala assim, ainda mais que o rei Ezequias tirou todas as capelinhas, os altares que tinha nos outros lugares. Aí eu fiquei pensando ali, eu entendi, pastor, que o povo gostava de cultuar em outros lugares, mas o lugar de cultuar é aqui. O lugar de cultuar não é em casa, é aqui. Aleluia! Eu entendi, ele tirou os altares, tirou as capelinhas dos lugares altos, e agora obriga vocês a ter que ir lá no templo cultuar. Você acha que vai dar certo? Vai não. Irmãos, já deu minha hora que o pastor precisa falar com a igreja. Olha só, por eles terem confiado no Senhor, eles foram afrontados e muitas das vezes o inimigo, ele tenta te ganhar nas ideias, porque eles chegaram ali dizendo para vocês vão perder, e se você acredita que você vai perder, você acaba perdendo. Porque o inimigo ele tem essa de nas ideias, olha, fica em casa. O inimigo fala assim, fica em casa. Aí você acredita que tem que ficar em casa. Aí só que você pode ir na feira, pode ir no mercado, pode ir trabalhar, pode ir no banco, mas fica em casa, não vá para a igreja não. Aí você que está me ouvindo aí na live, não fique em casa, venha para a igreja adorar o Senhor, porque é aqui que opera o milagre, aqui que você recebe a bênção dele. Irmãos, já deu meu tempo, deixa eu acabar. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e um anjo destruiu 185 mil soldados do rei da Síria. Só que tem hora que não precisa de um anjo, tem hora que a Bíblia diz assim, ó, basta apenas uma palavra, e o meu criado sarará. Se você precisar de um anjo, ele manda um anjo. Mas se precisar de uma palavra, ele manda um pastor na tua casa, ler uma palavra, e trazer uma palavra para você. Aí, só que no que nós lemos hoje, e eu já preciso parar, a Bíblia diz que ele ficou enfermo. Aí eu aprendo o quê? Que quando você busca o Senhor, que é a nossa obrigação, pode vir problemas, pode vir enfermidade, porque faz parte da nossa vida. Mas quando você vira a cabeça para o canto da parede e busca o Senhor, a Bíblia diz que ele ouve e responde. Não pode fazer que nem o rei Acabe. Rei Acabe estava tristinho, nervosinho, chegou em casa de biquinho, virou para a parede e ficou tristinho. Não, vira para a parede e ora que ele responde. Amém?